Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Quando clicar em curtir pelo celular, vai aparecer hypar ali para você fazer esse vídeo subir ainda mais o ranking do YouTube, chegar e mais gente. Fim de semana tá chegando o clássico por aí e você vai se divertir lá na KTO. Você pode ter certeza que vai ter odão lá do Galo para você e provavelmente envolvendo o Hulk. Quase todo odão que pinta por lá é envolvendo o Hulk. A aba promoções tá cheio de novidade. Tem chance extra que você, se você ativar o botão, você tem uma segunda chance com a aposta perdida. Tem odão da KTO, tem chance aumentada, enfim. Aproveita kto.bet.br e clique na aba promoções lá em cima. O link está aqui no comentário fixado. Toma desde setembro que essa luz aqui não acende por 2 jogos seguidos. Desde ali da 3-0 no Bragantino, 2-0 no Fluminense, de lá para cá o Galo não conseguia 2 vitórias seguidas, né? Algo que poderia trazer muita tranquilidade para esse momento aqui, para você já estar pensando em talvez até teria descansado todo o time contra o Vila, descansaria contra o Itabirito, mas por causa disso tudo que a gente sabe da viagem para os Estados Unidos e a opção de entrar em campo com as categorias de base aqui nas 3 rodadas iniciais do Mineiro, nos coloca numa situação inusitada. Por quê? No sorteio na definição dos grupos do Campeonato Mineiro, o Galo cai num grupo com Betim e Tombense, que tem uma pontuação alta, porém, Tombense não ganha 2 jogos, o Betim não ganha 3, e que dia que é hoje? Terça, quarta, já é quarta-feira. Essa quarta-feira é pra gente ficar ligado lá no excelente canal da Federação Mineira, galera. Fim de semana, como eu tenho algumas telas aqui, eu coloco os jogos aqui, fico assistindo. É bom demais acompanhar os jogos do interior, e eu vou acompanhar lá o jogo do Betim, vou ter que acompanhar o jogo do Tombense. Também vamos ter que dar aquela secadinha. Por quê? Mesmo a gente conseguindo vencer o Vila, ganhamos o Atlético e empatamos com o América, a situação nesse momento ainda é de risco. É uma situação delicada, porque Betim e Tombense ainda enfrentam o Vila Nova, que é um adversário frágil, vulnerável, que vai lutar contra o rebaixamento. E na última rodada, o Betim pega o Atlético. Se o Atlético estiver numa situação confortável já classificado, o Atlético pode aí tirar o Galo, que é um adversário difícil, né? Você pode deixar criar, como diz, né? Não pode deixar gostar da competição, manter vivo. O Betim, se tiver a opção de limar o Galo da competição, sabendo que estará classificado, ele o fará provavelmente, né? Você pode colocar os reservas, você pode descansar seus titulares, tornando uma situação mais tranquila para o Betim. Porém, apesar do início frenético do Betim na competição, ele realmente vem de 3 resultados negativos. Fael, você é maluco de ficar acompanhando o Campeonato Mineiro, sua vida tá tão ruim assim? Repito, eu quero o hexa do Campeonato Mineiro, eu quero ganhar sim o estadual. Tô na vibe de... O meu foco principal agora é chegar, conquistar 3 pontos. Então no fim do jogo contra o Atlético, chuta essa bola, tira daí, porque hoje eu queria 3 pontos para a gente viver uma tranquilidade. Tranquilidade não vai existir até a última rodada, mas para a gente continuar brigando por essa vaga aí na semifinal. Então acesse o canal da Federação Mineira, que lá você sempre poderá assistir aos jogos que interessam. O Galo tem jogo 7, tem jogo 8, Cruzeiro e América acontece às 10 horas. Além, eu falei agora há pouco dos 2 jogos seguidos que eu não acendi essa luz aqui desde setembro. Outra coisa que mudou muito, né, galera, é números de gols sofridos pelo Atlético. Eu queria abrir o pós-jogo destacando isso porque foi o meu pesadelo em 2024. Tem um jogo-chave que marca muito pro Milito, que é Galo e Fluminense no Mineirão, 2-0 pro Fluminense, uma falha do Fux ali, o jogador do Fluminense entorta para lá e para cá, também marca o gol. Ele vai muito abatido para a coletiva, então dali para frente ele muda muito o comportamento dele para se defender. Porém, ainda era um time que sofria muitos gols, não conseguia passar em branco jogo nenhum, o adversário estava lá sempre balançando as redes do Atlético. Mas já teve situações piores, né? De goleadas contra o Vitória, por exemplo, que uma coletiva, o Milito citou esse jogo, que esse sim doeu muito. Mas até Palmeiras, Flamengo, um jogo que, olha,
dá para eu me resguardar e não criar uma tragédia em casa, por exemplo, ser goleado em casa, eu não vou me expor tanto no ataque assim. O Milito não sabia dosar nessa situação. O Cuca não. O Cuca chega e fala, olha, lá nos Estados Unidos, eu venho com um time que está sofrendo muitos gols, eu vou, primeira coisa, fazer esse time parar de sofrer gols, estancar essa ferida aqui para parar de sangrar, né? Isso já aconteceu com o Cuca nas outras passagens dele pelo Atlético, né? É foda falar 2021, que é um time muito acima da média, mas o time de 2011 não caiu porque o Cuca consegue fazer esse time parar de ficar sofrendo muitos gols, ou pelo menos reduz drasticamente essa média de gols sofridos. Traz o Pitbull para ficar ali em 2011 na frente da defesa. Em 2012 ele traz um general para jogar ao lado do Pitbull para reforçar essa marcação, porque ele sabe que defesa boa ganha campeonato. Ou se você não tem capacidade, não tem elenco para ganhar campeonato, ele não te traz pesadelos ainda mais, né, diante da limitação do seu time, como era o caso de 2011. 2025 é incógnita. Qual que você acha que é a briga do Galo? Não cria especulação na sua cabeça. Não é o elenco que tem hoje, qual que é. Comenta aqui que eu quero ver como é que tá essa expectativa da galera. E uma curiosidade, galera, assim, eu falei do Cuca, né, que chega querendo consertar a defesa, prioriza muito isso. O Filipão também teve sempre, historicamente, desde do início da década de 90, eu pelo menos, né, eu lembro do Filipão ali de 95 para frente, uns bons jogos que a gente tinha de Grêmio e Palmeiras aqui no Brasil, né, bons jogos mesmo, uns Grêmio bonitos de se ver, com muita butinada, mas também uns jogos bonitos, pegados, muita raça. O Filipão priorizava muito defesa, o Filipão tem... Cara, minha cabeça hoje não tá boa. O Filipão tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro de 2023, né? Junto com o Cruzeiro. Então o Filipão também prioriza, ou seja, você tem um hiato de um time com o Cuca aqui sofrendo poucos gols, e mesmo que seja com amistosos, com o Campeonato Mineiro, você tem um período de Milito sofrendo muitos gols e um período com o Filipão sendo a melhor defesa do campeonato. E o curioso que você tem alguns gringos que, pegar de exemplo o Sampaoli e Milito, por exemplo. O Sampaoli e o Guga, num podcast, fala, olha, o Sampaoli às vezes não sabia a hora de dosar, de dar o passinho para trás e se fechar um pouco mais. Talvez se ele soubesse fazer isso em alguns momentos, a gente ganharia o campeonato. Que é o que eu falei do Milito agora há pouco. Então você tem dois treinadores que ficavam focando amor por... Como é que o... Amor pela pelota, não, que o Sampaoli gritava isso no treino o tempo todo, um negócio assim. Era foco do gol, ataca, vai para cima o tempo todo, né? Mas dois treinadores brasileiros com uma característica aí como eu falei, resolver esse sangramento primeiro, para depois ir consertando do meio para frente, né? Outra questão que é bem urgente assim é a dos reforços, né, gente? Porque o Atlético, eu tenho a sensação que o Atlético faz o seguinte: tá uma pressão muito grande, pega o básico por enquanto, pro povo calar a boca, vamos ver o que dá. Empatou com o Cruzeiro nos Estados Unidos, né? Se reforçar, a pressão era grande para não perder, né? Então tá bom. Então agora já não tem tanta pressão assim, né? Não perdeu até hoje, aí empatou com o Orlando, já não tem ninguém falando mais, acabou os protestos, não está tendo comentário nas redes sociais aqui das empresas, não está tendo protesto aqui, na rede social o povo já está falando mais de Big Brother, então podemos adiar um pouquinho mais. Podemos, eu acho que dá. Poeira já baixou um pouquinho. Parece que realmente o Atlético está querendo ganhar, vencer o torcedor pelo cansaço. O torcedor reclamou, cansou de reclamar, e uma hora vai, como todo problema no Brasil, em todas as áreas da sociedade, baixa o hype e depois ninguém lembra disso mais, né? A não ser quando vier resultado negativo, que aí a galera vai, ou situações de risco. O problema é que o Atlético ele sempre gosta de se colocar em situação de risco, né? Numa briga contra um título que ficou por pouco, você percebeu, nossa, se eu tivesse reforçado meu banco um pouco mais, estou brigando contra o rebaixamento, poxa vida, eu tinha que ter reforçado um pouco mais esse elenco. Eu não podia ter operado o Paulinho antes do jogo decisivo contra o rebaixamento, agora eu vou ter que... Poxa vida,
vou ter que correr um risco aqui. Não perdi o primeiro clássico, vou correr um pouquinho mais de risco, então, na primeira fase do Campeonato Mineiro. Me lembra muito o meu grande amigo Vitor Martins, que a gente sempre conversa. Ele me lembrou de um cenário que, assim, o Calil, 2009, principalmente, que ele pega o clube ali no fim de 2008, sem caixa, sem time, sem dinheiro. Mas de 2010 e 2011 para frente, o Calil reforçava muito o time depois do Campeonato Mineiro. 2010, 2011, acabou o Campeonato Mineiro, reforça mais um pouquinho. E 2 brigas contra o rebaixamento. Quando ele começa a estruturar o time antes do Campeonato Mineiro, né, ele colhe fruto. Ele montou a base em 2012 ali. Em 2013 só chega o Tardelli, que a gente chamava de cereja do bolo, ele colheu o fruto disso. E a sensação é que o Atlético está empurrando realmente o máximo que puder para o estadual. E isso é um problema que depois gera mais uma desculpa para quem adora gerar desculpa. E no caso não é só estou falando de dirigente, de gente do clube não. Porque agora a gente não pode reclamar porque é início de temporada. E depois a gente não vai poder reclamar quando chegar reforço, se chegar reforço para o Campeonato Brasileiro, porque o time do Campeonato Brasileiro está entrosando aí. Então você só vai poder reclamar lá pro retorno, mas aí já é reta final do ano, você não vai poder reclamar também quando está acabando, é hora de apoiar para alguma briga aí, seja na parte de cima ou na parte de baixo. Isso me incomoda bastante, me incomoda muito mesmo. Então, eu não tenho essa de que se Campeonato Mineiro é pré-temporada, o reforço tem que fazer a pré-temporada. Então tá, você tem o discurso que o Campeonato Mineiro é pré-temporada. Cadê o reforço fazendo a pré-temporada aqui? Entrosando. Ele vai ter que começar a conhecer o estilo de jogo do Cuca nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Então o reforço já era para estar aqui. O reforço não tem que estar todo dia agora é tal nome, agora é tal nome, agora é tal nome, agora é tal nome. Vence o torcedor pelo cansaço, tudo bem, você pode conseguir. Mas o fruto que você vai colher disso, cara, é muito prejudicial. O papo de que o Cuca não está nervoso, imagina a alegria do Cuca hoje, né? Não está no nível Cudê. O Filipão, quando saiu, deu entrevista para a Rádio Gaúcha lá, reclamando também do que prometeu, do que foi entregue. O Cudê deixou bem óbvio isso. O Milito sofreu com o elenco limitado no fim do ano. Imagina a alegria do Cuca hoje. Que talvez não tenha o Coelho para o clássico no fim de semana, que não vai ter o Júnior Santos, o Patrick, que não é... Eu coloco o Patrick como um plus ainda, né? Talvez com potencial futuro, mas como um plus. E isso não é porque agora ele não está jogando. Quando foi anunciado no Alterosa Sport eu falei isso. Então ele tem Gabriel Menino e Natanael, até o momento. E o Atlético perdeu 8 peças do elenco para esse ano. Imagina a alegria do Cuca de chegar na 7ª rodada do Campeonato Mineiro, depois do elenco que já era muito limitado, perder 8 peças, ele ter 2 novas peças à disposição. Então, por mais que ele tomou muito cuidado para blindar a instituição no microfone, gente, torcedor não é bobo, não. Você pode dobrar meia dúzia de torcedor com o papo de que o Cuca não está nervoso, mas a gente conhece de futebol, a gente acompanha o futebol, a gente conhece o Cuca principal. O Cuca a gente conhece como ninguém, cara. A gente sabe que esse cara tá puto da vida no dia a dia dele, cara. Porque ele não vai conseguir montar, ele não conseguiu montar o time que ele queria contra o Vila, não conseguiu contra o Atlético e não vai conseguir contra o Cruzeiro. Talvez eu consiga contra o Itabirito. Aí vai entregar reforço para o semifinal. No ritmo que tá, a gente não sabe de mais nada. No ritmo que tá, a gente não sabe de mais nada. Então não tá feliz o Cuca, ele pode chegar aqui na minha frente, não, diante das câmeras do microfone, não acredito. Ele pode chegar aqui com a câmera, com o microfone e novamente falar: Fael, é que vocês, a gente tem que entender, né? Porque assim, tá sendo feito um trabalho, mas eu não tô nervoso, eu não tô feliz. Quem disse que eu tô? Eu sei que tá, cara. E tem motivo para estar. Assim como o Cudê também tinha os motivos dele, do tipo, cara, o Cudê é um dos caras mais loucos que eu já vi na história do futebol. Ele não concorda da forma como ele resolveu os problemas. O Milito deve ter ficado chateado quando precisou mexer no time e das 5 substituições que fez, 3 já não estão no clube, 3 foram dispensados pelo clube no mês seguinte.
Assim como o Filipão ficou chateado, o Cuca vai estar chateado. Então, assim, é um ciclo vicioso, cara, que a gente precisa resolver, né? Uma fala importante dele na coletiva, quando ele foi apresentado, ele falou, olha, além do que ganhou com os reforços, vai ter que gastar um pouquinho a mais, né? Nós vamos ter que gastar um pouquinho a mais. Mas, ô Cuca, te dobraram, meu irmão. E posso te falar? Se demorar demais é o que eu tô falando. Se você deixar a poeira baixar, a gente conhece aqui, mano. Aqui no Atlético vai ser com isso mesmo. E se você conseguir a classificação para a semifinal, vai com isso mesmo. Pode ser que amanhã o Atlético, depois de amanhã, anuncie reforços aqui de manchetes que calem minha boca. Mas, Cuca, o modus operandi aqui é a gente arrasta, joga no limite, brinca com perigo e depois que a poeira baixa a gente deixa aí. A gente chega lá na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro dependendo do Palácios. Eu tô mentindo, torcedor? Eu tô com papo de maluco aqui? Tô criando um cenário que não é real? Não. Lá nos Estados Unidos, o primeiro jogo da temporada, foi um jogo muito atípico. O primeiro jogo lembrou muito 2013, né? Que abriu realmente a temporada na inauguração do novo Mineirão ali, contra o Cruzeiro, inclusive. Mas o Cássio não trabalhou lá. O Galo, ele amarrou o Cruzeiro, lembrou um pouco o clássico do Campeonato Brasileiro, até pela escalação do Atlético. A gente não, só que no Mineirão a gente testou muito Cássio no Campeonato Brasileiro. Lá não. Lá o lance de perigo que teve foi do Gabriel e fora isso foi uma pancadaria danada e muita pressão, muita bola passando em frente à área, mas pouco futebol das duas equipes, né? De lá para cá, preparo físico do Atlético é outro, o ritmo de jogo, tempo de bola, né? Do Cruzeiro também aprimorou do Atlético porque o Cruzeiro tinha uns dias de trabalho a mais. Inclusive eu tinha feito um jogo contra o São Paulo. Então de lá para cá teve isso. Agora, de opções para o time, piorou. Teve o Rubens, que não estava à disposição lá, que talvez esteja no time titular do fim de semana, mas o Vera, que era titular, não foi mais utilizado, o Saravia foi para o banco de reservas, e o Caio Maia, que estava no banco de reservas, não é opção mais. Esse cara... É o mesmo time lá da primeira. Isso imaginando que o Coelho não estará à disposição, a gente não sabe ainda, né? Pela forma como foi carregado ali, assusta bastante a gente, né? O adversário também, o Cruzeiro, eu tenho assistido muitos jogos de futebol, como falei agora há pouco, dos times do interior, do Campeonato Mineiro. Assisto jogos do Cruzeiro também, porque é minha profissão, sou jornalista, trabalho no programa de esporte. E é um time também com muitos defeitos. E não é papo de clubismo, tanto que já demitiu o treinador. Se fosse um time sem defeitos que estivesse enchendo os olhos, o mesmo treinador estaria aí. Depois da demissão dele, mudou o funcionamento de algumas peças, talvez a entrega de algumas peças também, sabe-se lá como mágica, passaram a render mais, mas o Cruzeiro tem seus defeitos também. O Aragão, que substituiu o Cássio agora, o cara do Uberlândia faz o gol, depois no lance seguinte o Uberlândia perde o gol fácil e depois o Aragão durante o jogo faz defesas difíceis também. Assim como o Everson também fez boas defesas contra o Vila Nova, fez hoje. Então são times que vão oscilar, que vão ter seus defeitos também. Claro que o clássico tem um gás diferente, a turma que está pilhada por provocações, por resposta de microfone, foi muito empurra no primeiro jogo, né? Alguns jogadores do Cruzeiro devem sentir na carne pelas provocações após a derrota no estadual do ano passado, apesar de se você for para pensar, os reforços chegaram no meio do ano, os que chegaram no início desse ano, não sei quem estaria. No Romero tava, que eu lembro que ele toma um drible do Fluxo lá na Arena MRV, mas você teria que pensar, o William tava, o Rômulo, mas o Matheus não tava, o Cássio não tava no final do Mineiro, tava no Brasileiro, mas acho que não, o Anderson, quem toma os 3 do Atlético na Arena MRV no Brasileiro era o Anderson, não era nem o Cássio. Então, o Matheus Pereira tava, o Gabriel e o Dudu não, e no banco de reserva tá bastante mexido. Então,
Mas são jogadores que sabem muito bem o que é clássico. Mas tem seus defeitos, o adversário também está com seus problemas. O que eu acho que vai interferir demais nessa partida, e percebo que a gente mal falou de Galo Atlético hoje, pós-jogo tem se tornado muito um bastidores, né? Bastidores é da Itatiaia, mas um extra jogo, um extra campo. O que pode influir, é porque, gente, eu gosto de fritar demais a cabeça. Vocês já perceberam isso nos prints que eu posto no Twitter, no que eu comento no transporte. Eu faço planilha de desempenho de início de ano, comparo com os outros de início de ano, que eu falo até de máquina do tempo do Camisa 12. Às vezes, né, a gente fez a máquina do tempo agora há pouco do Calil, por exemplo, nos estaduais do passado. No pós-jogo passado, a gente ativou a máquina do tempo um monte de vezes. Gosto muito de estudar esse comportamento. E no sábado, você tem jogos que interessam ao Atlético. O Atlético Cruzeiro será no domingo às 4 horas, mas no sábado você já tem aqui, ó, nessa quarta-feira, eu estou gravando o vídeo já na quarta-feira, você tem Tombense e Aimorés e Pouso Alegre, que está no acrescente, o Henrique, que era volante, é o treinador lá agora, enfrenta o Betim, Tombense e Aimorés. Aí no sábado, às 4 horas, tem Betim e Vila Nova. Jogo que a tendência é o Betim ganhar. Mas umas 2 rodadas para trás aqui, teve 3 resultados, tipo um Betim e Democrata, que a tendência era o Betim ganhar e não ganhou. E no sábado você tem Tombense e América também, um jogo que interessa o Atlético, talvez mais pelo grupo A do que pela disputa de melhor segundo colocado. Mas repito, Cruzeiro e América também interferem na briga do melhor segundo lugar, né? Então tá muito embolado, difícil de fazer uma previsão, mesmo com os resultados de quarta, mas esses resultados de quarta eles já vão mexendo as pecinhas do quebra-cabeça para o domingo. Mas a rodada de sábado, eu acho que ela vai interferir muito em o quanto o Atlético vai se expor, o quanto o Atlético pode segurar um empate encarando como um bom resultado também. Eu acho que a escalação do Cuca, sabendo o resultado do Correio de amanhã dos exames, ele já tem uma escalação amanhã na cabeça mesmo, que ficaria com o Everson, ele gostou muito do Natanael, que realmente é um menino de potencial, né? Eu, nos últimos jogos, eu tenho tweetado muito durante o jogo, que eu pego prints, tiro print, pego minhas planilhas, posto e tal. Cara, nas mentions, assim, ninguém do time presta. E o curioso é que o Everson, que mais apanhava, é o único que não apanha mais. Então teve gente que não gostou da contratação do Natanael, um menino que eu gostei, vejo potencial. Tem gente que critica o Lianco, o Alonso, há muita crítica pro Arana. O menino dividiu demais a torcida. Eu que, por exemplo, gosto desse perfil de contratação de jovens que podem te entregar algo por anos e revenda futura, como o menino Natanael. Teve muita crítica pro Júnior Santos, obviamente. Então, assim, quase todo mundo do elenco apanhou bastante, quase todo mundo do time apanhou bastante nas missões. Mas eu acho que o Cuca vai com essa base de time aí. Quanto o Cruzeiro lá, ele foi com Fausto Vera, Menino e Alan Franco. E quem sabe ele entra aí, e o Bernard saiu depois daquele jogo, perdeu titularidade. Como o Rubens não estava à disposição e agora é titular, talvez ele faça Menino e Alan Franco, para que ele não perca o que tem de melhor do Menino jogando como segundo volante. Acho que o Alan Franco está entendendo um pouco mais sobre fazer a primeira volância agora, né? Porque com o Milito, em alguns jogos ele atuou quase como um ponta esquerda. Eu lembro que o Criciúma lá então ele foi quase um ponta esquerda. Tá jogando diferente agora o Alan Franco. Mas se optar por ir com 2 volantes, ele pode colocar o Bernard e o Rubens naquela mesma sintonia que a gente falou do Rubens nessa escalação de Vila e contra o Atlético também. Do Rubens que pode pisar lá na linha de fundo, que pode jogar buscado de profundidade, mas que pode ficar aqui na linha de armação próximo do escape e que pode descer um pouquinho. O Cuca fala dele na coletiva. Ele falou, o Rubens pode jogar de lateral esquerdo, volante, armador, pode jogar lá na frente. Então, eu acho que ele não tira o Rubens por isso. O Rubens pode auxiliar os volantes, pode ficar, né, nessa faixa intermediária, assim como ele pode buscar jogadas de profundidade. E o que tem é voltar com o Bernard para o time titular se ele pensar em equilibrar esse time entre se defender e atacar. Até porque já pensando no Scarpa como atacante. No 4-4-2, que eu falei agora há pouco do Filipão na década de 90, 95, né? Você pega o Brasil do Tetra ali, que era
Dunga, Mauro Silva, Mazinho, Romário e Bebeto, era esse 4-4-2 com 2 atacantes mais próximos, e o Brasil usava muito isso. Você usava 2 meias, mais 2 meias mais centralizados por dentro e 2 atacantes. Alguns treinadores, como o Filipão, por exemplo, colocavam o Jardel cruzando para o Paulo Nunes, essa aí é só a turma dos quarentão que vai lembrar. Poderia ter um Paulo Nunes, um Edilson correndo pelo lado do campo, um Luizão na área, né? Você poderia ter esse Marques e Guilherme trazendo para a gente aqui, né? Com um Robert e um Belletti mais por dentro. Mas o Cuca, principalmente aqui no Atlético em 2012, vai chegar colocando a função Danilinho, o Bernard, o Ronaldo e o Jô. E dali para frente a gente viu muito isso, quase se tornou um padrão de todo mundo trabalhar com esses 2 jogadores abertos, um por dentro e um atacante como referência. Aos poucos, alguns foram aperfeiçoando isso, colocava um falso 9 aqui, um cara que às vezes ia mais por dentro, mas o Cuca voltou muito pro 4-4-2, até com o Júnior Santos, que quando anunciou a contratação dele, a gente não imaginava que ele poderia jogar tão próximo do Hulk, como a gente já viu o Paulinho fazer isso também em algumas situações aqui, né? Quando trouxe o Paulinho também, a gente achou que ele ficasse sempre aberto, e acabou que depois ele ficou lá próximo do Hulk, onde rendeu muito. Mas aqui no Atlético a gente passou a jogar no 4-4-2, e esse 4-4-2 vai ter que ser com Scarpa e Hulk lá na frente. Aí poderia ser com Bernard e Rubens aqui jogando por trás deles, mas no Campeonato Brasileiro, desde o Mineirão que ficou 0-0, a gente até optou por 3 volantes e de certa maneira funcionou. O Cuca entendeu o desenho, o que ele quer, o que ele já viu de cada peça realmente, e talvez até surpreender o adversário. O que eu não concordei em momento algum, e pude falar isso lá na televisão hoje, é o papo de poupar o Lianco para o jogo de hoje. Vamos lá, né, galera? 3 pontos hoje, valia os mesmos 3 pontos do Cruzeiro, por mais que tenha um peso 1000 vezes maior o Atlético Cruzeiro do que uma derrota para o Atlético, né? Mas o Atlético precisa hoje respirar na tabela. 3 pontos do Atlético, que está na Série B, que é um time que nos últimos campeonatos tem dado muito trabalho. Eu achei um absurdo esse de poupar o Lianco para ele não tomar cartão e jogar o clássico, né? Não, o Lianco tinha que jogar hoje, você tinha que entrar em campo com o que você tinha de melhor, para consertar a cagada de quem planejou ir para os Estados Unidos lá e colocar uma base de nível muito baixo realmente em campo, que conseguiu apenas 3 pontos nesses jogos. Então, assim como a gente pagou ano passado o preço, aliás é curioso, porque a gente perde 2 jogos, a gente perde o Patrocinense na primeira rodada, o Cruzeiro na terceira, e depois a gente tem que ficar escalando titular para frente. Aliás, o Atlético foi o 4º jogo, e foi um jogo muito difícil. O Atlético poderia praticamente sacramentar a eliminação do Atlético ano passado, não conseguiu. E eu sei que Fael e coincidências não é uma lembrança boa, é um gatilho péssimo, ruim. Eu odeio a palavra coincidências agora, mas nas 6 rodadas iniciais do Campeonato Mineiro de 2024 e 2025 a gente conseguiu 10 pontos. O que muda é realmente o grupo do Galo, porque nosso grupo está pontuando bastante. Sobre a expulsão do Júnior Alonso, eu não posso ser covarde de bater no Paulo Vitor, que teve uma expulsão idiota, infantil, e passar pano para o Júnior Santos, porque até então é o grande reforço do Galo na janela de transferência. Ele tentou se justificar que sofreu falta antes, mas nada paga, meu irmão, uma expulsão burra. Eu espero que o diretor de futebol puna, faça doer no seu bolso, porque você desfalca o time numa reta final importante, quando num clássico importante, expulsão de jogador burro, né? Faltando 30 segundos para acabar a partida. Eu achei ele muito mais burro do que o Paulo Vitor ali nos 2 minutos de jogo contra o Pouso Alegre. Deixa eu dar um pause aqui. Por mais que ainda tenha muito que evoluir fisicamente, encaixe no grupo o Júnior Santos, que a gente espera que seja mais certeiro na finalização, pelos gols que fez, pelos números de gols com o Botafogo no passado. Perdeu um cara a cara com o Vila Nova, perdeu um hoje também, que bateu na cabeça do goleiro ali, mas a expulsão, o gol perdido, se aprimora, se corrige depois, mas essa expulsão
de um jogador experiente. O Paulo Vitor deve ter 21 anos, você tem 30, cara. É muito mais grave a sua expulsão que a do Paulo Vitor. Comecei a valorizar aqui o time do Atlético, cara. Eu até mandei pro produtor do Alterosa Esporte hoje. Repito, eu gosto muito de estudar para jogos, arbitragem, por exemplo. O árbitro de hoje foi o árbitro da semifinal do Mineiro do ano passado, de Galha América, que o América acabou o jogo, ficou puto. Acho que o Benítez tenta acertar o árbitro, ou o Alê tenta acertar o árbitro com uma bolada ali, vai todo mundo para cima. É o Policarpo, né? E Bento. E aí, reclamação desproporcional do América ali, mais puto com a eliminação. Tanto que alguns americanos não entenderam aquela reclamação toda. Gosto de estudar o jogo. Cara, o Atlético é sensacional, cara. 2018, eles voltam pro futebol, eles conseguem participar do módulo 2 do Mineiro, eles conseguem em 2020 o acesso para a elite do Mineiro. Então, 2018 eles conseguem o acesso para o módulo 2 do Mineiro. Aí, 2020 eles conseguem o acesso para a elite do Mineiro. 2021 se torna SAF. 2022 semifinalista do Mineiro, campeão do interior. 2022 garante presença na Série D e Copa do Brasil 2023. 2023 ganha a Recopa Mineiro. 2023 semifinalista do interior. 2023 campeão do interior. Semifinalista do interior não, semifinalista do Mineiro. 2023 eles conseguem um acesso para a Série C e 2024 um acesso para a Série B. E eu brinquei no Alterosa Esporte hoje, que é o time que... é o time de Minas Gerais que mais deu trabalho pro Galo nos últimos anos. E como lá eu sou um cara muito piadista, brincalhão, provocador o tempo todo, parece que não é verdade. Mas realmente, cara, os jogos contra o Atlético são muito apertados. 2021, gol do Mariano, cobrança de falta na diagonal lá na Independência, Galo jogando de branco. 2022, Keno driblando, indo pro ataque, 1-0 para o Atlético também. 2023, o Atlético ganha um jogo de 1-0. Na volta, o Galo ganha de 1-0, que lance polêmico do Everson, que foi pro VAR. O Atlético pediu um pênalti, expulsão do Everson. Em 2024, 2-0 pro Galo, mas um jogo muito apertado. Teve bola em cima da linha ali que o Atlético quase fez gol. No fim do jogo, o Hulk acerta um canhão lá do meio da rua e o Atlético consegue fazer o 2-0. E agora, em 2025, 1-0 contra o Atlético. Então, realmente, apesar do bom número de vitórias do Galo, é um adversário que tem dado muito trabalho, e fazer futebol não é fácil. Fazer futebol num time do interior que reativou ali o seu funcionamento há pouco tempo, o que o Atlético faz, apesar do prefeito que provocou, talvez até conseguiu uma rejeição dos atleticanos com o time naquele período, que provocava muito o Hulk, provocava muito o Galo, o ex-prefeito de São João del Rei. A gente tem que parabenizar. Eu só acho estranho, assim, o Roger faz um bom trabalho lá no Atlético e acaba o Campeonato Mineiro, como no ano passado foi para o Amazonas, sai, aí volta para o Campeonato Mineiro. Eu acho que o Atlético precisa corrigir isso, né? Talvez o Roger agora saia de novo depois do Campeonato Mineiro, mas o Atlético precisa ter, e olha que ele está falando, que moral tem o Galo para falar de um treinador que não consegue terminar a temporada. Mas eu acho que o Atlético podia corrigir isso aí para as próximas temporadas, mas um time forte. O Galo disputou contra um time de segunda divisão, porque fala assim, vamos poupar o Leão, que é um time do interior. Não, é um time que realmente ganhou do Cruzeiro, inclusive. Não lembro se jogou com a América já. Mas a noite está na chave no grupo do América, não joga contra o América. Time certinho, um time que obedece ao treinador, que soube agredir o Atlético, que soube dar trabalho. Cara, gosto demais de ver jogos do interior, e o Atlético é um time bom de se ver jogar. Sobre a partida, o Galo começa bem, como começou bem contra o América e começou bem contra o Vila Nova. Aí contra o América a gente começa bem, o Everson faz uma boa defesa. Contra o Vila a gente começa bem, o Tanque finaliza e exige uma boa defesa do Everson. Hoje a gente começa bem e depois começa um jogo de muitas faltas. Muito empurra, e o Galo se perde naquele momento ali, não consegue voltar para a partida, dando trabalho para o goleiro adversário, como conseguiu no início. Então o Galo começa bem, intenso, cabeçada do Rubens na finalização, no cruzamento de esquerda do Natanael, começa finalizando,
Aí quando o jogo começa, até lembro o clássico lá dos Estados Unidos, começa para butinada para lá e para cá, o Atlético se perde um pouco, não consegue voltar para o ataque, para a intensidade daquele momento. E no segundo tempo, me incomodou muito o Atlético não segurar a bola muito tempo. O Atlético começou a dar chutão, não era ligação direta, não era armação, não era contra-ataque. O Atlético começou a dar muito chutão no vazio e devolvendo a bola para o adversário. O Lianco, o Rubens, todo mundo que pegava dava um chutão para frente, sem ninguém do Galo ter a capacidade de ir lá brigar, então era um chutão. E rapidamente o Atlético pegava e já vinha, tanto que às vezes até o goleiro saía, é o meu aviso para encerrar o pós-jogo. O próprio goleiro já pegava a bola lá e já começava a armar rapidamente o ataque do Atlético. Bola para cima do Cruzeiro, então, mas monitorando essa rodada de quarta-feira do Campeonato Mineiro, que nos interessa muito. Sabe o que você vai fazer agora? Vai clicar no link que está no comentário fixado aqui e vai acessar kto.bet.br para você se divertir, só para maiores de 18 anos, e não é investimento, lá é só para você se divertir, com muita responsabilidade. Valeu!